Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse estudo animado da Bíblia, da Palavra de Deus, onde a gente fica cercado de amigos, da sua presença também, e nós podemos aprender muito mais sobre Deus, sobre nós, quem Deus é, quem somos e como nos relacionar nesse grande conflito entre o bem e o mal. Muito bem, nós estamos aqui novamente com um grupo de amigos muito queridos, Josué, Hélio e Dermival. Obrigado, amigos, aí pela presença de vocês. Estamos estudando desse trimestre o Gênesis, a lição da Escola Sabatina sobre o Gênesis, e nessa semana, Jacó barra Israel. É o estudo que nós temos essa semana. Bom, não esquece de compartilhar nosso link com amigos, com pessoas que gostam de estudar a Bíblia e com pessoas de quem você gosta também. E também não esquece de participar aí digitalmente, né, digitando aí sua participação para que quem vai estudar a Bíblia possa entender também. Como você sabe, possa ouvir a tua opinião também, né? Como você sabe, a nossa lição fica disponível a semana inteira a partir do sábado à tarde, tá bom? Você pode estudar de uma vez ou em dias separadamente. Nós vamos começar o estudo aqui da lição número 10 e para isso eu quero pedir, por favor, ao Josué que ore conosco e já introduza a lição para nós, Josué, por favor. Pode ser uma coisinha antes da oração, por favor? Pode. Nesse conjunto do trimestre, você não perguntou nenhuma vez, eu estou sentindo falta, que essa é a 15ª formação dos Arautos do Rei, não é? Faltando aí Erlo Brown, nosso baixo, muito importante, esqueci e o isso, viu? Williams Costa Júnior, nosso pianista, e eu, o orador. Então, faltou dizer isso nas outras duas gravações, pelo menos nessa terceira da lição 10, fica a marca aí. Agora sim podemos ir para a oração, Fernando. Vamos lá, agora sim, Hélio. É o Arautos do Velho Testamento, não é isso? É isso mesmo. Isso 31 mesmo. anos, 31 anos vos contemplem, desde o começo, né? Muito bem, Josué, vamos ora orar. conosco, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor está tão perto de nós através da sua palavra. Agradecemos pelo estudo da lição da Escola Sabatina, que nos traz tanta luz sobre os teus caminhos e os teus propósitos. Pedimos que o Senhor nos ensine através do Espírito Santo de Deus e que, compreendendo as lições que o Senhor quer nos ensinar, nós possamos seguir adiante, confiando, obedecendo e vivendo a tua palavra. Agradecemos a bênção da tua presença conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, as histórias do Gênesis, elas são muito boas, né? São maravilhosas, na verdade. Eu me lembro quando eu era pequeno, a minha mãe contava essas histórias e eu ficava muito interessado em como as coisas iam acontecer e tal. E em Gênesis capítulo 32, apresenta o momento da volta de Jacó depois de 20 anos de trabalho junto ao seu tio Labão, né? Ô, Josué, Era hora de... eu vou fazer uma intervenção não muito útil assim, mas não resisti. É que o Gênesis, para mim, é o livro mais lido da Bíblia, né? Porque quando a pessoa diz, vou fazer o ano bíblico, ela começa no Gênesis e, em geral, ela para no Êxodo. Pode continuar, Josué. Não chega no Levítico, né, Fernandinho? É verdade. É verdade. Mas não deixa de ser uma grande bênção, né, para todos nós. E era tempo, então, de Jacó voltar para casa depois de 20 anos servindo ao seu tio Labão, né? E ali ele havia se casado, né? Tinha muitos filhos, muitos bens, e ele então volta para casa. É bonito a gente pensar isso, né? Jacó voltando para casa. E é interessante que Gênesis 32:1 diz assim que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. É muito lindo isso, né? Deus orientando, Deus guiando, Deus protegendo a vida de Jacó. E já quero abrir um parênteses. Eu não sei se não está na hora de você voltar para casa, né? Pode ser que você esteja longe da casa do pai. E o convite é para você voltar para casa. Enquanto você está voltando, né, os anjos de Deus saem para encontrar você. E é interessante que Jacó, ele ora para Deus, porque a situação é bastante delicada, né?
ele não sabia como seria esse seu retorno para casa, né? E ele havia ouvido de que o seu irmão Esaú estava vindo na direção deles com 400 homens. E olhem aqui que em Gênesis 32, 9 a 12, ele ora a Deus, né? Ele diz ao meu Deus de Abraão e de Isaque, e ele diz assim, olha, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a felicidade que tens usado para com teu servo. Olha que coisa linda, não é? Ele entendendo a sua situação, reconhecendo que ele era indigno, né? Que ele não era digno de receber a fidelidade e a misericórdia. Ele diz assim, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. E aí, a Bíblia diz, e nesse exato momento que nós estamos estudando, diz que Jacó ele faz preparativos, né, para o encontro com o irmão, ele manda presentes, ele divide a família, né? Mas no momento, sozinho, né, aparece um homem, né, que, entre aspas, ele não sabia quem era, mas imaginava quem era, que era o próprio Deus, e ele luta com esse homem até o romper do dia. E como é que a gente entende que ele sabia com quem ele estava lutando? É porque ele, o seu oponente, né, ele diz assim, me deixa ir embora. E ele diz assim, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E essa era uma música que a gente cantava no nosso tempo, né? Eu não vou te deixar se o Senhor não me abençoar. E aí, esse ser divino toca, né, na coxa de Jacó e diz, olha, você não vai se chamar mais Jacó, mas você vai se chamar Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu ou venceu. É muito interessante a gente olhar para essa história e ver como Deus se manifesta, né, na vida de Jacó nesse momento de medo, nesse momento de apreensão, de ansiedade. Deus vem ao encontro de Jacó. E é tão interessante que essa luta que Jacó estava tendo com Deus era uma luta física, mas era também uma luta espiritual, né? Ele estava lutando para conseguir a libertação da culpa que atormentou ele durante esses 20 anos, né? Então ele estava desejando perdão, ele queria ter paz com Deus, ele queria ter paz com a sua consciência, e quando ele diz, eu não vou te deixar se o Senhor não me abençoar, ele estava justamente pedindo essa bênção do perdão, e Deus atende a ele. Então Deus dá para ele um novo nome que, na verdade, era um novo começo para ele, né? Então, Jacó, que significava enganador, deveria ser mudado para aquele que era vitorioso, que havia lutado com Deus e com os homens e havia vencido. Então, a lição dessa semana, ela vem tratando essas nuances da vida de Jacó, da sua transformação, e o que mais me chama a atenção é da manifestação amorosa e perdoadora de Deus, que faz com que Jacó ele seja restabelecido no caminho, agora com a segurança do poder de Deus e para ter uma nova experiência com o Senhor. Fernandinho. Pode falar, Hélio. Eu fiquei muito impressionado positivamente com uma percepção que o autor coloca a respeito dos contrastes, né? E a gente está vendo como Gênesis é um livro de contrastes. Já vimos vários nas lições anteriores e agora se apresenta. Esse homem que Jacó reconhece ser Deus, com quem lutou toda a noite, olha que ambiguidade, ele se faz fraco para que Jacó lute com ele, que a luta dure a noite toda. Mas depois, com um só toque, ele anula Jacó, com um só toque. E o autor faz essa ilustração dizendo o seguinte, que essa ocultação de força divina no trato com o ser humano é uma manifestação da graça de Deus. Eu gostei tanto disso. Se Deus tivesse se apresentado, e no caso a pessoa do Senhor Jesus tivesse se apresentado a Jacó
no esplendor da sua força, ele não teria resistido, não tem dúvida, mas ele aparentemente, ele iguala forças, a luta segue, e depois ele toca Jacó na juntura da coxa, e o autor faz uma afirmação que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido, que isso é um eufemismo, é uma forma de dizer que ele tocou Jacó próximo do seu órgão reprodutor, indicando que a bênção, porque Jacó diz, olha, se não me abençoares, não te deixarei ir, indicando que a bênção viria através da descendência de Jacó. Então, isso é realmente, eu achei isso de uma beleza, quando você junta a descrição que o Josué fez, e esses detalhes ambíguos, paradoxais, mostrando a graça divina, a maneira como Deus lida conosco, o poder de Deus, e ao mesmo tempo como ele oculta, e foi o que Cristo fez. Ao Cristo vir aqui, Isaías disse, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele veio mais indigno entre os homens, e quando Paulo descreve lá na carta aos Filipenses, ele é descrito como o mais humilde dos seres humanos, Deus ocultando a sua glória para viver entre nós, abençoar-nos, morrer e nos dar a salvação. E olha, Então, Hélio, e pensando nisso... Pode falar. Oi, pode falar. Desculpa, Fernando. Olhando essa beleza da presença misericordiosa de Deus na vida de Jacó, né? Eu achei muito interessante também, dentro daquilo que a gente já mencionou, que o autor, ele diz assim que o nome Jacó era a lembrança do seu pecado. Uhum. E Deus, na sua misericórdia, ele muda esse nome para celebrar a vitória, né? Sim. Então, essa questão de nós sermos pecadores e às vezes estarmos derrotados debaixo da culpa, Deus pode reverter essa situação tocando em nós e nos fazendo mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, né? Que eu ia dizer que o Hélio falou, né, que Deus só com um toque, né, já um toque, depois de lutar a noite inteira e tipo, do jeito que a gente luta com a criança, né, um adulto brincando de lutinha com a criança, né, Deus estava ali daquele jeito. Só que a Bíblia ainda apresenta Jacó como aquele que lutou contra Deus e venceu. Isso que é o negócio, mas venceu como? Lógico, não é porque essa vitória que foi manifesta através da mudança do nome dele, né, porque o nome dele apontava para a derrota, mas o nome foi mudado apontando para a vitória dele. Essa vitória é uma vitória espiritual, né? A luta de Jacó era uma luta espiritual que falava das intenções. E a gente tem uma frase que a gente usa aí comumente, que não é bíblica, né? Que a gente fala, de boas intenções o inferno está cheio. Mas Deus é aquele que sim leva em consideração as nossas intenções, e muito, né? Ele leva muito em consideração as nossas intenções. Então, Jacó percebeu que estava na presença de Deus e o que ele queria era ser abençoado, e a Bíblia diz que ele venceu porque ele conseguiu aquilo que ele queria e Deus queria dar para ele aquilo que ele queria também. Fernando, maravilha, pois não. E nós e os que estão nos acompanhando, nós temos as nossas lutas, né? E Deus nos chama para entrarmos nessa luta espiritual, temos perseverança, né? Reconhecemos a nossa fragilidade e buscarmos o poder de Deus. Então, Jacó diz assim, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E às vezes a gente está precisando de uma bênção, mas a gente recorre pouco a Deus. A gente luta pouco, né? E nós somos chamados para essa luta. É a luta da oração, é a luta da perseverança, é a luta da dependência, da submissão. E dizer, Senhor, eu não vou abandonar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar, né? E aí Jesus nos motiva a sermos perseverantes, incomodarmos a Deus, né? Para que a bênção possa vir, né? E aí, quando a bênção vem, a gente percebe que ela não vem porque nós merecemos, mas é porque Deus é muito generoso e misericordioso, né? Verdade, Josué. E o interessante é que dá a impressão de que a gente olhando assim, até falando, que Deus não quer abençoar. Então você tem que lutar, insistir muito. Não. Na verdade, o que Deus quer ver se a gente quer mesmo, né? Porque dar para quem não quer é a coisa mais chata do mundo, né? E é o quebrantar do coração, né?
E o Fernando. processo da luta, ele já é abençoador, né, Fernando? Sim, sim, muito, Ele, muito. ele já é abençoador porque ele nos prepara para receber a bênção maior, a plenitude da bênção, que na maioria das vezes nós não estamos preparados. Deus quer abençoar, mas a gente não está preparado. A luta nos prepara para poder receber um pouco mais dessa manifestação abençoadora de Deus. Amém. Demi, segunda-feira? Deixa eu pegar o ganchinho. Eu acho que aquela noite toda Deus estava lutando para abençoar Jacó e Jacó estava resistindo. A gente pode pensar sobre dessa forma também, né? Mas eu quero colocar mais alguma coisa. 20 anos antes, Jacó está diante do seu pai, oferecendo ali um guisado, né? Oferecendo alguma coisa para ele comer. E o seu pai Isaac pergunta, mas quem é você, meu filho? E ele diz, eu sou Esaú. Né? Ele mente. 20 anos depois, lá no Jaboque, né? Lá no Jaboque, o texto está aqui, e eu quero fazer esse ganchinho, o texto está aqui, quando aquele homem diz, né, deixe-me ir, pois já rompeu o dia, e Jacó então pede aquilo que o pastor José falou, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? 20 anos depois volta a pergunta, que ele respondeu errado. Ele diz, não, eu não sou Jacó, eu sou Esaú. Ele disse isso para o pai dele, eu sou Esaú, eu sou teu filho preferido. Né? E então agora, como você se chama? E Jacó respondeu, eu sou Jacó, eu sou enganador, né? Eu sou trapaceiro, eu sou Jacó. E então Deus disse para ele, bem, pois eu quero dizer que você não é mais Jacó. Você agora é Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Que história fantástica. E logo em seguida o texto diz que Jacó recebe a bênção e chama aquele lugar de Peniel, que significa eu vi Deus face a face e minha vida foi salva. Então, Jacó, ele vê a Deus face a face. E agora ele está preparado para receber aquilo que ele mais temia, receber a visita do seu irmão, o reencontro depois de 20 anos. Né? Ele que tinha, de certa maneira, roubado a bênção de Esaú, e que criaram aquela circunstância grave já que Esaú queria matá-lo. E então, diz o texto sagrado aqui, que no capítulo 33, aliás, 31, capítulo 32, verso 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Que interessante, nasceu-lhe o sol, eu diria, o sol da justiça nasceu sobre Jacó. Ele estava mancando, mas era um homem abençoado, um homem salvo. Não mais autoconfiante, ele tinha que mancar agora e se apoiar ali num bordão, mas era um homem vitorioso. E ele se encontra no capítulo 33, ele ergue os olhos e vê Esaú se aproximando. Né? E aqui, logo na sequência, o texto diz que ele correu em direção, se adiantou, foi em direção a Esaú, prostrou-se 7 vezes, não é? Olha só, é a mesma coisa que ele, esse prostrar-se 7 vezes aponta para a bênção, né? Para as bênçãos que o seu pai havia reservado para ele também, para os filhos, e agora diz que ele se adiantou, se prostrou diante do seu irmão, beijou o seu irmão, Esaú também o beijou, foi um encontro maravilhoso. Esaú tinha perdoado seu irmão, aquela história. Passou o tempo, passou a raiva, passou a ira, e eles se abraçaram e choraram juntos. E aí o texto sagrado, o que o texto sagrado nos revela, aqui na sequência, é de que Jacó disse para Esaú, olha, o teu rosto para mim é como se fosse o rosto de Deus, né? O rosto de Deus. E eu estou feliz com isso. Então, esse encontro de Jacó com Deus, não é? Representa, aliás, o encontro de Jacó com Deus foi preparativo para o encontro dele com seu irmão, para que alcançasse favor. E Jacó disse para o seu irmão,
eu alcancei favor diante de ti, você me olhou com os bons olhos, esse alcançar favor é graça. De novo nós temos o assunto da graça, ou a graça divina prevalecendo, né? Prevalecendo na história bíblica, na história dos personagens. A graça se manifesta salvadora para com todos os homens, e se manifestou para Jacó, que agora não é mais um homem autoconfiante, mas ele é Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Dermi, é muito linda essa expressão de Jacó, ver o teu rosto, dita para Esaú. Por que será que ele usa essa expressão? O ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. O autor sugere que ele está entendendo e aceitando e dando como certo o perdão de Esaú para ele. Então, olha que coisa linda. Só de Deus pode vir o perdão. E Jacó, que já se sentia perdoado, ele agora transfere isso também para o seu irmão. Não só ele já havia se auto-perdoado, mas agora ele também entende que Esaú o perdoou. Isso é obra da graça, isso é obra somente de Deus. Muito lindo, muito lindo. E aqui também tem o aspecto do reconhecer o erro, né? Do reconhecer o erro e de pedir perdão. Isso me leva, assim, sabe, a gente vive numa época muito, muito complicada, onde as pessoas amam se atacar pela internet, né? E a gente esquece essa coisa, né, de que quando a gente... Mateus 18 é muito claro, né? Jesus ele estabeleceu assim, quando você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai falar com ele, né? Mas não, as pessoas se atacam e contra-atacam pela internet, todos têm razão, né? Ninguém está errado, todos têm razão. O fato de reconhecer o erro, o fato de acertar com o irmão, ele é prioritário, ele é primordial para quem deseja seguir a Deus, né? Para quem deseja ter harmonia com Deus, com as coisas de Deus, né? E para quem deseja crescer na fé também. Mais algum comentário ou passamos para terça-feira? Fernando, eu posso fazer mais um comentário? Pois não. No encerramento da lição aí da segunda-feira, esse encontro de Jacó com Esaú, o autor chama de um segundo Peniel. O primeiro Peniel, ele é perdoado por Deus e ele se perdoa. O primeiro Peniel preparou o segundo. Olha que interessante. Para que a gente possa ter uma experiência perdoadora com os nossos irmãos, nós precisamos ter uma experiência perdoadora com Deus. Sem essa experiência pessoal com Deus, de perdão, de confissão, de clamor, de angústia, eu não estou preparado para perdoar. E tem muita gente, Fernandinho, a gente sabe, queridos amigos, que tem luta e dificuldade para perdoar. Talvez essa lição seja um chamado para que você, meu irmão, minha irmã, perdoe alguém que você não consegue perdoar. Que você, para isso, precisa receber esse perdão, ser tocado por essa graça. Que Deus nos toque, que nós sintamos o quanto Deus é perdoador e maravilhoso conosco, esse mesmo Deus que nos dá o poder para perdoar o nosso irmão e receber o perdão dos nossos irmãos. Pode ser alguém que te agrediu no passado, ou pode ser alguém que continua te agredindo de alguma maneira, né? Então, esse perdão é primordial para você mesmo, para a gente mesmo. Vamos lá para terça-feira, então. Violência contra Diná. Pois é, estamos falando de um tema tão lindo, como vai vir daqui um pouquinho para frente a história lá de Judá com a sua nora, né? De repente surge um capítulo que a gente pensa assim, nada a ver, misericórdia, para que esse capítulo está aí, né? E nós vamos tentar extrair alguma coisa, alguma lição para nós. E o autor começa dizendo que Jacó chega, então, usa uma expressão que está no 33:18, a história de Diná está no capítulo 34, mas ele usa uma expressão que ele chegou à cidade de Siquém são e salvo. Essa é uma expressão hebraica que quer dizer que ele chegou seguro, completo, em paz, e é a primeira vez que essa expressão, que é Vayavo Shalem, que é utilizada nessa peregrinação de Jacó. Você vê, ele não teve paz
em todo o seu trajeto, ele viveu perturbado, primeiro por Labão, pela memória do que ele fez, depois pela sua família, o casamento com 4 mulheres, uma confusão tremenda. E agora, pela primeira vez, diz que Jacó, agora Israel, ele chegou são, ele está em paz. E vem uma história miserável para quebrar a paz. Sempre o inimigo arruma alguma coisa para quebrar a paz da gente. E agora vem aí essa história que o Siquém, o filho do Amor, Amor com H, né? Ele viu Diná, e agora também, o que Diná tinha que sair para ver as filhas da terra? Será que foi só as filhas? Vai lá saber, né? A Bíblia diz assim, vamos ficar com isso. E aí ela foi ver as filhas, mas um filho da terra a viu e se apaixonou e tiveram lá, dá a entender que ele a forçou, mas não temos esses detalhes, a gente imagina que foi isso, mas ele se apaixonou pela moça, que agora estava desonrada, e a família desonrada, e eles propuseram, então, um casamento, uma associação que futuramente Deus estabeleceria de forma clara que não deveria acontecer, mas isso já estava na mente. A mesma coisa do dízimo já vinha, porque Abraão não quis que Isaac se casasse com as filhas da terra, as noras que vinham da parte de Esaú eram um transtorno para Rebeca e Isaac, e Jacó vai tomar, agora que ele era o primogênito, que recebeu a primogenitura, o continuador, ele vai tomar esposa dentre a sua família, que supostamente tinha o conhecimento de Deus, mas a gente vê que aquela família estava meio encrencada também. Mas ainda assim era família. Então, tinha todo um contexto que depois Moisés explicitaria de que o povo não deveria se misturar. E nessa história eles fazem uma proposta maldosa, com segundas intenções, que Jacó não podia entender e saber, e propõe essa associação, ou seja, eles não deveriam ter feito isso, não deveriam ter proposto, e Jacó ficou quieto. Mas esse silêncio de Jacó não dá para atribuir àquele que quem cala consente. Embora a Bíblia não revele uma contrariedade explícita de Jacó, mas a gente pode perceber isso de duas maneiras. Primeiro, quando ele diz para Levi, Simeão e Levi, vocês me fizeram odiosos no meio da terra. Ou seja, Jacó não aprovou aquela atitude, não aprovou. E depois, uma outra prova de que ele não concordou, não passou a mão por cima, é na bênção que ele dá aos filhos, que aparece lá no Gênesis 49, de 5 a 7, ele não deixa uma boa bênção para Simeão e para Levi. Interessante, aqui vem de novo, Dermi, a graça, quando no episódio do bezerro de ouro, lá mais para frente, no Sinai, que a tribo de Levi ficou do lado do certo, do verdadeiro, eles são tomados agora, embora não tivessem a bênção de Jacó, eles são tomados no lugar dos primogênitos. Olha a graça de Deus novamente operando. Mesmo que você venha de uma origem que não seja boa, que você tenha todos os elementos contrários para você ser uma boa pessoa, o lar que você nasceu, as tendências herdadas e cultivadas, você ainda tem uma chance de mudar a sua história. Levi mudou a sua história. Simeão não mudou, mas Levi mudou. Quando teve a oportunidade, ele ficou ao lado da verdade, ele ficou ao lado do correto, e Deus toma agora a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal, a tribo que serve a ele de forma integral, uma tribo especial no lugar dos primogênitos, reescrevendo a nossa história, se nós fôssemos viver de acordo com todas as heranças que recebemos, comunicadas por nossa família e por aquilo que cultivamos, quem sabe não haveria esperança para nós, mas há esperança para a nossa vida, porque Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, Deus é maravilhoso. E os filhos de Levi, os filhos de Jacó não procederam bem, ele não passou a mão por cima, ele se tornou, aquilo angustiou no momento em que ele estava são e salvo, bem completo. Agora vem essa história, vem esse episódio que o entristece profundamente, e aí ficam também as lições da graça e da misericórdia de Deus, que não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas nos trata segundo as suas misericórdias.
Interessante aí, pastor Hélio, é que há evidências no texto bíblico de que Jacó não consultou a Deus para ficar em Siquém. Tanto é que depois ele vai para Betel. Ele Sim, vai para Betel, que era o lugar do altar. verdade, Demival, verdade. É Ele certo ficou isso. ali, quer dizer, deu uma paradinha, gostou, e aí surge todas aquelas circunstâncias difíceis. Ainda bem que Deus é gracioso conosco, porque como a gente acaba se desconectando de Deus, esquece, está tudo bem. A tipo da coisa assim, agora ele respirou, né? Como você disse, paz, né? Agora eu tenho paz. E quando a gente relaxa, o inimigo vem, né? O inimigo nos ataca. A impressão que a gente tem quando lê aqui a história, né? Você falando lá no começo, dá a impressão que Diná, ela teve talvez uma paixãozinha ali pelo rapaz, e que de repente o rapaz, ele foi além do que ela gostaria que ele fosse, e acabou acontecendo aquilo. Dá uma impressão assim, né? Mas de qualquer jeito é um caso de violência, né? E é muito interessante a Bíblia tratar de um caso que é comum hoje em dia, né? E a Bíblia trazendo esse caso de violência, que é a violência contra a mulher, e ver como é que isso é tratado ali no meio, e como que Jacó trata também. Você citou até depois, né, como isso vai até lá no fim, né, quando Jacó morre também, porque o caso não foi tratado pelos filhos de Jacó como deveria ter sido tratado, né? E o outro caso, que é esse caso de Deus indicar para que os filhos não se casassem com pessoas de outros povos. Isso não significava assim uma segregação de Deus, mas uma preservação do Evangelho que nós vimos aqui, né, durante o trimestre, mas porque Deus precisava que esse Evangelho, que essa palavra chegasse até nós hoje, né, porque senão ela se perderia a qualquer momento. Aliás, um exemplo disso já tinha sido dado logo lá depois da criação do mundo, não muito depois, né, onde até um certo período da história ali vem separada a descendência de Sete, que eram os filhos de Deus, e a descendência de Caim, que eram os chamados filhos dos homens, e ali claramente mostra que quando se misturaram, em Gênesis 6, quando se misturaram, em seguida o próximo versículo já diz que a terra inteira se corrompeu. Então, aquilo que Deus vinha preservando como o Evangelho que traz o conhecimento da salvação para todos. Por isso, Deus, então, ele não no sentido de segregar, não no sentido de entender que alguém é melhor que alguém, mas no sentido de preservar o Evangelho, Deus, então, recomenda isso aí, né? E Fernando, interessante, mais uma ambiguidade do Gênesis, né? Que, por fim, o Siquém com sua família, eles foram muito mais sinceros e honestos em relação ao que aconteceu do que aqueles que tinham conhecimento da luz. A gente precisa se questionar sempre, será que nós, como filhos da luz, conhecedores da luz, será que nós estamos agindo coerentemente ou estamos dando ocasião para que aqueles que não têm o conhecimento que nós temos possam proceder melhor do que nós? E esse é um assunto muito grave, que ele faz parte do nosso cotidiano. Igrejas têm lá seus membros que não dão bom testemunho, não procedem bem e trazem um peso para a pregação do Evangelho. Então, para a gente pensar e se questionar, será que nós estamos procedendo bem? Estamos lidando de acordo, estamos agindo de acordo com a luz que recebemos para não ser um opróbrio, uma vergonha, mas sim ser uma bênção para os outros, para a gente pensar. Hélio, eu vou transformar o teu será, né, quase que numa certeza, porque infelizmente Paulo traz esse assunto à tona lá em Romanos 1, ele diz assim, os simples conhecedores da lei, eles não levam vantagem nenhuma, né, mas aqueles que praticam a lei, e ele em seguida lá cita pessoas que não conhecendo a lei, guardam a lei, né, e que se fazem prova para nós. Então, sabe, a gente realmente o tempo todo, mesmo conhecendo
acaba. E se Deus quisesse segregar, ele nem contaria essa parte da história, né? Ele omitiria, mas Deus coloca ali pessoas agindo melhor do que aqueles que realmente tinham um conhecimento mais profundo sobre Deus, né? Vamos continuar aqui então na parte de quarta-feira, idolatria prevalecente? Então, aproveitando o gancho do que o Demival falou anteriormente, ele falou que ali em Siquém houve uma desconexão com Deus e com o céu e com a vontade de Deus, né? E aí Deus vem para Jacó e diz assim: escuta, Jacó, vamos fazer uma reconexão. E eu quero que você vá para Betel para você me adorar. Interessante isso, né? A ideia da reconexão aconteceria em Betel, onde ele havia tido uma experiência com Deus, e ele deveria adorar a Deus ali, deveria fazer um altar ao Deus Altíssimo. E aí, Jacó, ele, por iniciativa, certamente, do Espírito Santo, ele vai e fala para toda a sua família, aqueles que habitavam com ele, diz assim: lancem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês, purifiquem-se e mudem as suas vestes, né? Então, ele estava entendendo que a adoração com Deus não era compatível com a manutenção dos ídolos que eles tinham. E ele diz: olha, então vocês se desfaçam desses ídolos. E qual foi a resposta dele? Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Eu não vou entrar nesse assunto polêmico aqui, mas é bem interessante que nessa ideia de adoração, de reconsagração, né, as joias e os adornos não tinham lugar, né? Tanto é que eles deram esses ídolos, né, as argolas e etc., né? E Jacó vai e coloca isso debaixo de uma árvore, né? Tipo assim, então estamos enterrando isso aqui, estamos nos preparando para a adoração a Deus. E como resultado dessa disposição do coração deles, Deus vem e coloca o terror diante das nações vizinhas, ou dos vizinhos, né? Para eles não perseguirem os filhos de Jacó. E diz aqui que ele, estou lendo o texto bíblico, né? Que ele edifica um altar ao Senhor num lugar que ele chama de El Betel. Esse El é o nome de Deus. Então, a ênfase não estava mais no lugar do Betel, onde ele havia tido uma experiência anterior, mas a ênfase estava no próprio Deus, né? Então, naquela reconexão que eles estavam fazendo com Deus, essa reconexão que havia sido rompida ali pelos atos deles, eles estavam se reconectando novamente com Deus e ali deveriam ter uma experiência de adoração. E ali, então, Deus, ele renova as suas promessas de fecundidade na ideia da semente messiânica e também das gerações das futuras nações e aponta para a terra prometida. Bom, o que isso tem a ver com a gente hoje, né? Muitas vezes nós também passamos por rompimento, né, com a vontade de Deus. E Deus sempre nos chama de volta. Deus nos chama de volta através da adoração. E quando ele nos chama da adoração, ele deseja que nada atrapalhe a nossa adoração a ele como único Deus. Então ele diz assim: deixa os ídolos, deixa os deuses. E às vezes a gente tem muitos deuses, na verdade, ligados à questão do materialismo, a questão dos esportes, a questão da nossa própria família, dos nossos recursos, das nossas estratégias, e nós somos chamados por Deus para viver uma vida em adoração, enterrando os ídolos, né? E não é nada fácil, porque o ídolo é alguma coisa a qual nós nos apegamos, né? Que de alguma forma nós nos identificamos com ele, né? E dói isso, né? Tirar esses ídolos dói, né? Mas Jesus diz: olha, se a sua mão te faz pecar, se o seu olho te faz pecar, arranca isso aí, mesmo que doa, mas você vai ter uma experiência de adoração e de salvação. Maravilha. Quarta-feira, alguém tem algum comentário sobre a quarta-feira mais? Quinta-feira, então,
a morte de Raquel. Bom, agora a gente tem três fatos históricos interessantes aqui. O primeiro tem a ver com a morte de Raquel, e eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, a Raquel, ela morre ao conceber o seu filho Benoni, né? Que o nome que era filho da tristeza, e Jacó mudou o nome, né? Para não ser um nome negativo, para filho da mão direita, né? Raquel era a preferida de Jacó. No entanto, se nós olharmos lá no capítulo 49, os últimos versos, a gente vai entender que na caverna de Macpela, que era uma propriedade que Abraão havia comprado de um heteu, lá foram sepultados Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, e Jacó diz que lá foi sepultada também Lia. E ele próprio depois foi sepultado lá. Mas Raquel não foi sepultada lá. Apesar de ser a esposa preferida, ela foi sepultada aqui, a caminho de Belém. E é interessante esse relato, né? Porque, de alguma forma, o último filho de Jacó, né, que era da esposa preferida, foi sepultado ali, perto de Belém. E o autor da lição relaciona o nascimento de Benjamim, o nascimento desta criança, com a promessa divina para o futuro de Israel. Então, ali em Efrata, ali em Belém, foi sepultada a Raquel, né? Que lição a gente teria? Nossa vida aqui nesse mundo é uma vida frágil, curta, passageira, né? E assim morreu Raquel em meio a dores, em meio a sofrimento, mas gerando a um filho. O segundo... Termival, Oi. me permita, para não passar o ponto, e ela, Claro. Nesse ponto, e o fato de ela ter sido sepultada ali, ela tipifica as mães de Belém que chorariam pelos infantes, pelos meninos mandados serem mortos por Herodes. Exatamente, eu até havia esquecido esse detalhe, mas é exatamente isso, né? Então, a gente vê que há um simbolismo aqui que aponta para o Messias, né? Crianças morreram, né? E aí se chora desconsoladamente, Raquel chora desconsoladamente pela perda dos seus filhos, né? Pela perda dos seus filhos. Mas, logicamente, lá na história de Belém, Deus preparou um caminho melhor para o garoto, né? O menino Jesus. Salvou Jesus para que ele se tornasse o nosso Salvador. Bom, a outra história que nós temos aqui é uma história triste. E agora há um repeteco aqui de uma situação que envolve a sexualidade. O sexo é alguma coisa muito forte, atua fortemente sobre as disposições, vontades e decisões humanas, né? Nós temos, além daquilo que aconteceu com uma irmã deles, né? Com uma irmã deles que foi estuprada, agora nós temos Rúben, o filho mais velho de Jacó, por alguma razão inexplicável, ele possui uma das esposas, a Bila, né? Ele tem relações com ela, uma situação que naquele tempo era uma situação inaceitável. Não se sabe se ele fez isso, alguns pensam que ele pode ter feito isso para, de alguma maneira, dar um recado para o seu pai. A gente não sabe, mas está aí uma atitude errada, uma atitude que tem a ver com a sexualidade, né? Então, tanto o estupro quanto essa atitude de Rúben nos mostram aqui que a sexualidade tem trazido muitos problemas para o ser humano, muitos problemas. Quanta coisa ruim, quantas famílias, né? A família de Jacó já era uma família disfuncional. E agora nós temos aqui um momento em que o próprio filho mais velho, que deveria dar o exemplo, ele faz essa coisa errada, ele perdeu para sempre o direito de primogenitura, né? Eu acho que, como tribos de Israel, a tribo de Rúben e a tribo de Simeão foram, de alguma maneira, as que mais sofreram consequência, né, dessas escolhas que eles fizeram. Bom, e o último, aliás, e aí eu destacaria que Jacó teve uma atitude passiva, não é que ele tenha concordado, mas
Às vezes a gente se preocupa mais com os conflitos. Ali no caso de Diná, ele de alguma maneira não queria conflito com o povo da terra, porque até que eles tiveram boa vontade. E agora, no caso de Rúben, Jacó parece que não toma uma atitude ativa de repreender. Ele apenas fala a respeito dos irmãos Simeão e Levi. Eles são danados, são difíceis, né? E depois ele não dá a bênção para eles, mas não há uma repreensão direta. Ele não aprova, mas ele não toma uma atitude, né? Uma atitude mais drástica para... Eu acho que já fugindo de tanta violência, aliás, de tanta luta que ele teve, ele não quis agora tomar uma atitude mais drástica quanto à repreensão deste fato. E agora, nós chegamos à morte de Isaac. Esse é o último encontro entre Jacó e seu irmão Esaú. Aqui diz que eles se reencontraram ali tranquilamente e morre mais e tomba mais um dos patriarcas, um dos pais do povo de Deus, Isaac, 180 anos, viveu 5 anos mais do que seu pai Abraão. Está ali Isaac, um homem que teve, pela descrição bíblica, um só casamento. Casou-se com Rebeca e ficou com ela até o fim da vida, cumprindo, de certo modo, o ideal de Deus para o casamento, né? E ele foi sepultado e, enfim, agora nós continuamos, a partir daí o relato sagrado se detém mais em Jacó. Aliás, Jacó já é o protagonista e ele vai continuar aí no texto bíblico como o protagonista. Um resumo aqui no final. Apesar dos erros, temos erros aqui vários na lição dessa semana, apesar desses erros humanos, os propósitos de Deus estão sendo realizados vagarosamente. Vagarosamente vai se cumprindo o plano de Deus para o seu povo. As coisas que acontecem no planeta Terra não estão fora do controle divino. Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas, o controle da nossa vida. E a nós cabe nos entregarmos a Ele, buscarmos sua graça, seu perdão, e sem dúvida seremos vitoriosos. Maravilha. Demival, você falando aí sobre sexualidade, né, e idolatria, e o Josué tinha falado também sobre idolatria, né? A gente olhando que, prestando atenção no fato de que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e o homem deveria refletir isso no seu viver, né? Mas quando o homem cria um ídolo, o ídolo é um Deus criado à imagem do homem, ou seja, é algo criado por mim para substituir o Deus verdadeiro, para eu não ter que dar conta a Deus e para que esse ídolo ele possa satisfazer as minhas necessidades. Então, me intriga muito o fato de que a idolatria é uma das coisas mais odiadas por Deus no Antigo Testamento, né? Estudando isso aí a fundo, a gente vê que a idolatria ela levava muito a essa perversão sexual, né? E que degradava o ser humano e degrada até hoje, né? Então, essa coisa está ligada muito intimamente uma com a outra, ou seja, o ser humano criando um Deus que satisfaça as suas vontades e dando para ele um salvo-conduto para ele atuar aonde ele quiser. Então, essa idolatria ligada com a imoralidade, ela está ligada o tempo todo no Antigo Testamento. Gente, nós chegamos aqui no final da nossa lição e eu queria pedir para vocês, então, trazerem aquelas considerações finais aí, 2, 3 frases, aquilo que você capta da lição que nós estudamos nessa semana. Vamos começar lá em cima, Josué. A vida de Jacó foi uma vida de altos e baixos, e a gente percebe que as fraquezas de Jacó foram as oportunidades de Deus agir e se mostrar como um Deus benevolente, um Deus paciencioso, um Deus cheio de misericórdia e cheio de perdão. E aí, quando a gente vai lá para o texto de Coríntios 12, 2 Coríntios 12, né, 10, o apóstolo Paulo diz, olha, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Então, quem sabe, quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos
brinquemos bastante com Jacó, com as suas fraquezas, com as suas lutas, né? Mas justamente quando nós reconhecemos a nossa indignidade, é que nós abrimos a oportunidade para Deus agir poderosamente na nossa vida e nos transformar de pecadores para vencedores, né? E a experiência de Jacó nos mostra que no futuro vamos passar por uma angústia semelhante àquele que ele passou, chamada angústia de Jacó, conforme Jeremias, né? E mais por fim, quando nós chegarmos à Terra Prometida, nós vamos ter o nosso nome mudado, né? O nosso nome de fraqueza, de perda, de pecado vai ser mudado para um nome de vitória que Jesus vai nos conceder. Então, que o Senhor Deus continue nos abençoando, que possamos ser tornados vitoriosos pelo poder de Deus, assim como Jacó o foi. Amém. Hélio? Fernando, eu quero dar ênfase ao aspecto escatológico que a experiência de Jacó em relação a seu irmão, a experiência com Deus, esse braço escatológico que o Josué mencionou, e eu quero enfatizar mais ainda, essa será a experiência pela qual o povo de Deus vai passar um pouco antes da volta do Senhor Jesus. E nós podemos nos preparar para isso, de certa maneira sim, de certa maneira não. A maneira como podemos nos preparar é fazendo cada dia um exame da nossa consciência, um exame da nossa vida, confessando nossos pecados, buscando o perdão de Deus, agarrando o braço de Deus, dizendo: Senhor, não te deixo se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me perdoar, transformar esse coração, esse velho homem aqui numa nova criatura. Então, nós podemos nos preparar para esse momento desta maneira. Cada dia fazendo da nossa vida aqui um pedacinho do Jaboque, fazendo uma experiência de arrependimento, confissão e transformação de vida, para que a gente seja pessoas melhores pela graça de Deus e estejamos aptas por Deus para enfrentar os desafios do tempo futuro. Amém. Dermival? Eu quero pegar carona nos amigos Josué e Hélio, e eu gostei muito de um texto que está aqui, é o texto de Ellen. Ele diz assim, que Jacó, ao rever a sua vida, quase chegou ao desespero, mas segurou firmemente o anjo e, com fortes gritos de aflição, insistiu em sua súplica até que prevaleceu. Essa realmente tem que ser a nossa experiência. Fortes gritos de aflição. Então, nós não precisamos entrar em desespero, né? A gente pode chegar até perto disso, né? Mas seguremos fortemente a mão do anjo. Não precisamos entrar em desespero. Lembremos de que quanto pior formos, tanto mais precisamos de Jesus. E Ele nunca vai nos sonegar uma bênção. Ele nunca vai deixar de nos estender a mão, de nos salvar, assim como Ele salvou a Jacó, e Jacó prevaleceu. Que a gente também possa prevalecer. Que Deus te abençoe. Amém. E abençoe a todos nós. Amém. E eu quero ressaltar, por último, voltando ao caso ali de Diná e Siquém, lembrando que não adianta nada nós simplesmente conhecermos a verdade ou que conhecemos a palavra de Deus, se nos momentos mais difíceis mesmo que a gente haja ou reaja para defender a moral e os bons costumes, se a gente não agir com amor, com coerência, que é o que a palavra de Deus ensina. Conhecer, mas não praticar, não vai adiantar nada. Então, todo esse estudo só tem valor para nós se, além dele enriquecer a nossa mente, o nosso conhecimento, principalmente ele reconhecer a nossa vivência, o nosso coração, e se transformar, e se ele transformar os nossos atos nos atos de Deus. Amigos, muito obrigado por participarem comigo. Nós vamos ter uma oração agora, e logo depois, pastor César Reis com você, que é professor da Escola Sabatina, para que ele possa passar para você detalhes importantes com a sua unidade, tá bom? E eu vou pedir, por favor, para o Hélio orar conosco, para finalizarmos esse estudo.
Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade tão especial de estudarmos tua palavra, de buscarmos na história e nos exemplos do povo que viveu no passado lições que nos permitem te conhecer mais e melhor, que nos permitem vislumbrar as manifestações do teu amor e misericórdia, e que estas lições possam mudar nossa vida, impactar nossa vida, e que cada dia nós possamos ir aos pés do Senhor Jesus, buscar dele bênção, perdão, misericórdia, transformação, e que com isso possamos abençoar outros também e nos preparar para o grande reencontro contigo, quando estaremos no céu com esses personagens maravilhosos e poderemos desfrutar das delícias da eternidade. Fica conosco, Pai, abençoa-nos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Valeu, amigos. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Um abração, Fernando, Josué, Dermi. Um abraço. Abração, querido. Abraço, gente. Que alegria estar com vocês. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com você? Acabamos de terminar aqui um estudo maravilhoso com o pastor Fernando, né? Que bom é tê-lo aqui conosco mais uma vez essa semana. Que bom é tê-lo aqui comigo mais uma vez. E você é muito importante para nós. Tudo que realizamos aqui, tudo que preparamos aqui, é pensando em você. Você que está aí do lado da câmera aí, você que está aí com a gente, você que está aí atrás da câmera aí, não é? Pensando em nós aí semanalmente, nós pensamos em você também. E ao recebê-lo e a recebê-la aqui, para trazer algumas informações, é importante a gente ter esse momentinho aqui com vocês, tá bom? É importante. Então, semanalmente, quando você terminar o estudo com o pastor Fernando, continue conosco, porque toda semana eu estou aqui para conversar com você, se assim Deus continuar permitindo, tá bem? Quero deixar para você mais uma dica hoje. Durante esse trimestre, eu tenho dado algumas dicas, algumas informações, alguns conselhos, algumas orientações para vocês aí, tá bom? Minha dica de hoje é que cada unidade da Escola Sabatina, ela tem um projeto solidário para com a comunidade. Veja, a Escola Sabatina, ela tem algumas razões pelas quais ela existe. Estudar a lição da Escola Sabatina é importante. Temos um plano missionário, isso é de muito valor. A motivação da distribuição de literatura é importantíssimo. Mas não podemos esquecer também que nós temos uma responsabilidade também com a comunidade. É isso mesmo. A gente tem alguns planos solidários para com a comunidade. Quem sabe aí na classe, na sua unidade de ação, vocês dividirem aí, o professor liderando, dividir para fazer um plano comunitário. Um plano, quem sabe, de fazer uma visitação a alguém que está carente, alguém que está precisando de um alimento, alguém que está precisando, quem sabe, de pagar uma conta de água, uma conta de luz. A gente se juntar para ir lá visitar a pessoa, fazer um trabalho especial com ela. Alguém que está passando algum conflito, quem sabe, dentro da sua casa, com o filho, uma ação solidária com essa pessoa, estendendo a mão para ela. Ou quem sabe, fazendo alguma solidariedade com respeito à casa, né? É isso mesmo, de repente a casa da pessoa precisa de alguma pintura, de uma pequena reforma, de um pequeno conserto. Não é legal isso? Vocês se juntarem aí, na Escola Sabatina, uma ação, quem sabe aí tem um mestre de obra, tem um pedreiro, tem um pintor, tem alguém que conhece desse assunto de construção. Se a gente fazer uma atividade solidária com a pessoa que precisa, ou um vizinho, um amigo, ou um familiar que você conheça, isso criaria um impacto tremendo, né? Eu lanço essa dica para você aí, para você ter esse desafio. Pensa comigo nisso. Quem sabe fazer uma ação solidária com essas pessoas que estão aí, tá bem? É um desafio que nós temos, é importante a gente pensar assim, e você vai cumprir o papel pela qual você também existe. E a sua classe, ela existe. Ela existe para estudar a lição da Escola Sabatina, para a gente ter um momento de confraternização, um momento de evangelismo, mas também um movimento solidário, estender a mão para quem precisa. Tá? Minha dica de hoje para você, professor e professora, minha dica de hoje é que você tenha aí na tua classe um projeto solidário para a comunidade. Seja próximo da igreja ou um pouco mais distante, mas você deve ser alguém que vai liderar isso aí na sua classe. Você professor e você professora. E aí, gostou da ideia? Eu acho que é uma boa ideia, não é? Quer vir comigo fazer isso? Me convida.
Sabe, você sabe que eu trabalho aqui na Associação Paulistana, eu sou o diretor do Ministério Pessoal aqui da Associação Paulistana, da Escola Sabatina, com a sede aqui na região do Brooklyn, São Paulo. Se você compõe aqui as igrejas da nossa associação, você pode me convidar, me desafia. Eu vou aí, quem sabe, também ajudar vocês, tá bom? Tem um plano solidário aí na sua comunidade, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma semana feliz, abençoada. E se você assistir durante a semana, você já vai me ouvir, ou no final de semana. Se você está me ouvindo hoje na sexta-feira, tenha um feliz sábado. Se você está me ouvindo durante a semana, tenha uma semana feliz e abençoada, tá bem? O fato é que Deus te abençoe qualquer dia dessa semana. Um abraço e a gente se encontra aqui na semana que vem.